Então, boa noite a todos. O Pode trabalho começar, Diego. aqui, o título é a importância da água de injeção em unidades marítimas de produção, com foco em unidades de FPSO. A agenda aqui que eu elaborei é primeiramente fazer uma introdução sobre sobre a motivação de se injetar água, né, nos poços e também quais são os indicadores de controle de qualidade. Também o foco aqui desse trabalho é ver o pré-tratamento da água do mar, e aqui foi subdividido em equipamentos e parâmetros operacionais e as rotinas de análise de laboratório. Também vai ter um pequeno detalhe aqui sobre o programa de manutenção e inspeção, seleção de materiais e, por fim, a conclusão. Então, a gente fala aqui de injetar água de injeção. Qual que é a finalidade? O que é água de injeção? Ela é um método de recuperação avançada de petróleo. Então, o objetivo é sempre maximizar a produção, ou seja, a gente vai sempre deixar o valor maior assim, no fator de recuperação, quando a gente utiliza essa técnica de água de injeção. E como que isso ocorre? Ocorre através da manutenção da pressão dos reservatórios. Você está injetando uma água com uma pressão elevada para deixar a pressão aqui no reservatório sem que haja perda ao longo do tempo. E também ocorre também um mecanismo aqui de varredura do óleo in situ, ou seja, aquele óleo que está trapeado entre as rochas, entre os poros das rochas do reservatório. E essa varredura acontece aqui, eu fiz aqui um esquemático no sentido vertical, ou seja, a água de injeção passa por aqui, entra em contato aqui com a água de formação e consegue deslocar o óleo aqui no sentido vertical, na produção dos poços. E também pode pensar também no sentido radial de deslocamento, ou seja, uma água de injeção ela consegue percolar pelas rochas do reservatório, atingindo poços produtores aqui ou poços produtores do outro lado. E como que a gente sabe qual é o caminho preferencial? Porque é comum o time de reservatório utilizar traçadores, que a gente coloca na unidade de FPSO, no poço de injeção tal, e te avalia assim qual o caminho preferencial que aquele poço está tomando. É uma estratégia bem comum, tanto com o time de reservatório e produção, para tentar identificar se um poço produtor A ou B está tendo parâmetro alterado, assim, seja o BSW, por exemplo. Então, é comum esse tipo de técnica, né? É, Aqui também eu vou detalhar um pouco aqui o parâmetro de controle de água injeção, porque a gente não pode simplesmente injetar uma água do mar bruta no poço e esperar que isso vai providenciar recuperação avançada. Então, a gente precisa primeiramente tratar essa água de injeção. Por quê? Porque a compatibilidade da água do mar ela não é compatível de fato com a água de formação, aquela água que está lá no reservatório. Então, a especificação de um projeto assim de água de injeção, ela visa também, claro, a capacidade das bombas para poder injetar uma vazão tal por dia, também a pressão, a temperatura, né? Mas também é muito importante a gente focar, que é o foco aqui desse trabalho, é o controle da água de injeção, controle da qualidade. Então, aqui eu subdividi aqui em duas etapas, né? São os agentes de corrosão, ou seja, a gente precisa garantir que essa água seja livre de oxigênio, e um parâmetro aqui de projeto é considerar que a nossa unidade de removedora de oxigênio atende essa especificação aqui de 10 ppb, parte por bilhão de oxigênio dissolvido, e também tem que ser uma água livre de bactérias, ou seja, a gente faz um programa de injeção de biocida intermitente para poder garantir que não há formação de bactérias essas como a bactéria redutora de sulfato, que consegue transformar o sulfato, que é comum nessa água do mar, em H2S, que é um agente ácido que pode acidificar o reservatório, pode também contribuir com a corrosão. Também tem os agentes incrustantes, que são os particulados, né? Então, uma condição de projeto usual é que a gente consiga reter uma maior quantidade aqui de particulados acima de 5 micras, que são considerados particulados finos, e seja uma água livre de sulfato. Quando a gente fala livre de sulfato, também condição de projeto, é uma água que consiga reduzir. A água do mar é bruta, ela tem o sulfato aqui de 3.000 ppm, consiga reduzir para o final de 40 ppm. Isso daí vai ser feito por uma membrana removedora de sulfato. Aqui, um pouco mais a fundo aqui na remoção de sulfato,
Primeiro, por que a gente tem que remover o sulfato? Como eu falei, o sulfato ele vai contribuir para a acidificação do reservatório, ou seja, ele vai entregar um, um produto que as bactérias vão conseguir consumir e vai gerar H2S, que isso daí pode dar diversos problemas lá no em equipamento subsea, de problema de corrosão, de integridade, de flowlines, risers. Também é importante remover o sulfato quanto à questão de tamponamento da formação do reservatório, ou seja, a gente vai obstruir, vai criar uma incrustação que não vai conseguir, tanto vai perder a injetividade, né, do poço e, consequentemente, a produção. E como que é feito esse tamponamento aqui? A gente contém aqui água de formação, que é água produzida, né, água lá do reservatório, que ela é rica em sais de bário, de estrôncio e de cálcio. A água do mar, como eu disse, tem uma concentração bem elevada de sulfato, 3.000 ppm, que reagem e formam sais de baixíssima solubilidade, como sulfato de bário, sulfato de estrôncio e sulfato de cálcio. Aqui é a tabela aqui para vocês terem uma noção da solubilidade por mol por 100 gramas de água, né? O cloreto de sódio, que tem uma solubilidade bem alta, de 36 nessa unidade, enquanto que os sais aqui de baixíssima solubilidade têm a ordem de 10 a menos 4, ou seja, eles vão precipitar com facilidade. Bem, aqui eu vou detalhar um pouco o pré-tratamento da água do mar, né? O fluxograma de uma unidade assim, usual do pré-sal. Então, como que acontece aqui o processo do modo de pré-tratamento? Primeiro a gente consegue captar a água do mar, aqui com essas bombas aqui de elevação, a gente capta uma água a uma certa profundidade, né? Essa bomba ela vai conseguir encaminhar para a primeira etapa aqui de filtração, que são os filtros grossos. Esses filtros grossos eles vão passar aqui para uma outra unidade de filtração, que é uma filtração mais seletiva, né? Filtração fina, consiga remover melhor os particulados. Essa aqui é um tipo de filtro aqui de multi-recheio. Daqui desse filtro aqui de multi-recheio, ela vai passar por uma coluna desaeradora, cuja função é remover o oxigênio ali, dissolvido da água, né? Esse tipo de remoção de oxigênio acontece através de bombas de vácuo e, consequentemente, como aqui a corrente aqui está no vácuo, a gente precisa de uma bomba especial que consiga primeiro capacitar a permear sobre as membranas, né? Então precisa tirar aqui do vácuo na sucção e permear pelas membranas, que tem poros bem pequenos. Então é uma bomba especial aqui que vai poder mandar para os filtros aqui cartuchos, para as unidades removedoras de sulfato, que é um tipo de membrana especial de nanofiltração. E daqui elas encaminham para as bombas principais de injeção, né? Que é naquela pressão na casa de 200, 250 bar, que é para atender lá a injeção lá no reservatório. E o rejeito dessas membranas, elas são encaminhadas para o overboard, ou seja, vão ser descartados na água do mar. Isso aqui é um tipo de layout aqui que eu vou trabalhar, mas eu gostaria só de ressaltar que esse tipo de configuração pode variar de projeto a projeto, principalmente no que tange essa coluna desaeradora. Ela pode ficar aqui a montante das membranas, mas também pode ficar aqui a jusante das membranas. E isso daí tem certas vantagens e desvantagens. Quando a gente coloca essa coluna aqui, a jusante das membranas, a gente tem vantagens que a gente consegue diminuir o tamanho dessa coluna. São colunas bem altas, assim, comprimento bem elevado. Então, diminuindo aqui o tamanho da coluna, a gente vai diminuir a capacidade da bomba de vácuo. Também a gente consegue providenciar um melhor tipo de controle, né, entre a membrana e a bomba principal de água de injeção. A malha de controle aqui fica mais fácil de ser manuseado e também a gente consegue ter menos problema de incrustação. Uma desvantagem desse tipo de configuração é a necessidade de uma bomba que vai fazer o booster, né? A bomba booster que vai levar aqui da coluna desaeradora, vai ter uma bomba booster que vai levar a sucção da bomba principal. Essa configuração aqui é uma configuração mais barata, ou seja, é uma configuração que você não gasta muito de material de tubulação, de uma liga especial que protege de corrosão, né? Que são ligas de aço inox e super duplex, então a gente consegue economizar nesse lado. Por outro lado, a gente precisa de torres desaeradoras bem grandes e também consumo de químicos, como esse químico aqui, ó. Esse roxinho aqui são os químicos que atuam ao longo do processo, que é o SBS, que é sequestrante de oxigênio e de cloro.
Esse aqui também é um químico aqui, que é o químico é um biocida, DBNPA. Esse aqui é o inibidor de incrustação das membranas, esse aqui é o de cloro. Quando a gente bota esse tipo de configuração aqui, a montante das membranas, a gente consegue economizar, a gente vai ter gastos altos nesse químico aqui. Isso aqui eu vou explicar mais adiante. Agora, falando mais assim, dos equipamentos, dos parâmetros operacionais, eu vou falar sobre a bomba de elevação da água do mar. São bombas que estão parcialmente submersas, né? Isso aqui é o nível do mar, são bombas que conseguem pegar uma sucção de uma profundidade de até 50 metros, é um valor assim, usual assim, na indústria. A gente consegue ver aqui tem um filtro e consegue puxar essa água nessa profundidade, passando aqui para os consumidores do FPSO de água do mar, que são principalmente a água de injeção, né, que vai passar por um pré-tratamento, mas também essa água do mar serve de arrefecimento de diversos consumidores no FPSO. E é importante também que essa bomba de elevação, ela está sempre atrelada aqui a uma dosagem de cloro. Essa dosagem de cloro, ela tem que pegar a extensão de todo o comprimento aqui do mangote de sucção. O cloro aqui é um agente sanitizante, eu vou falar mais adiante um pouco do cloro, mas o que eu queria mencionar aqui é que a profundidade, há diversos estudos na literatura e na academia, né, para poder aumentar a profundidade dessa água de sucção, pois a gente vai conseguir diversas vantagens operacionais. Porque se a gente aumentar a profundidade, a gente vai ter menos luz solar incidindo ali. Consequentemente, a temperatura vai ser menor, é ótimo para a utilidade de meio de arrefecimento. A gente vai ter menos oxigênio dissolvido, ou seja, a gente vai ter menos bactérias ali, menos micro-organismos naquela região. E isso aqui, se a gente não tiver um programa de cloro sendo dosado como sanitizante, isso aqui é um strainer dessa bomba aqui limpo, isso aqui é um strainer sujo, ou seja, essa obstrução aqui precisa ser limpada, precisa ser inspecionada. Isso daqui é um downtime grande, assim, em termos de operação, de remover esse strainer. Então, é bem importante sempre injetar cloro para pegar todo o comprimento desse mangote de sucção. Tá? E como que a gente injeta cloro? A gente tem um pacote de eletrocloração. Primeiro, qual é a função do cloro aqui? Só para deixar claro, nesse pacote aqui, a gente vai gerar hipoclorito de sódio para o controle de matéria orgânica. É importante mostrar que o que é o hipoclorito de sódio? Ele é um agente sanitizante de caráter oxidante, ou seja, ele é fatal assim, para matar de fato o micro-organismo, remover biofilmes que atrapalham, que incrustam, né, as tubulações, podem incrustar filtros, trocadores de calor, né, ou seja, vai atrapalhar a troca térmica de trocadores de calor. Então, é muito importante a gente ter esse programa aqui de hipoclorito sendo dosado continuamente. E como que a gente consegue gerar hipoclorito? É um processo de eletrólise. Esse processo de eletrólise, a gente utiliza aqui uma corrente contínua, a gente consegue fazer a eletrólise da água, gerando esse componente aqui, que é o hipoclorito, que é o agente sanitizante que a gente busca. Tá? Só que esse processo de eletrólise, é importante que o cloro ele seja sempre primeiramente, ele é proporcional à potência da célula eletrolítica. Se a gente aumentar a potência, aumentando a voltagem, aumentando a corrente, a gente vai garantir maior geração de hipoclorito. E precisa ser uma dosagem contínua. Quando fala assim dosagem contínua, eles dosam na sucção das bombas, né, de elevação, e essas bombas, uma bomba fica parada, outra bomba fica em operação. Mesmo nas bombas paradas, é importante deixar essa dosagem para evitar o crescimento de material orgânico. E a bomba parada não é interessante para a gente também, porque ela propicia a formação de micro-organismos ali. Então é importante sempre ter esse programa de troca de bombas, poder partir uma para a outra, para poder garantir sempre essa turbulência, esse contato com o cloro, para poder remover esse micro-organismo. E um parâmetro de design aqui, quando a gente projeta essas unidades de eletrocloração, é que o cloro residual livre seja 0,7 miligramas por litro antes da descloração. Ou seja, quando a gente fala aqui de descloração, esse cloro aqui vai ser removido. Ele vai ser removido lá na frente por um químico, mas é importante que não ultrapasse esse valor aqui, e nem seja muito inferior. Tá? Tiago, já tem 14 minutos, tá? Tá bom. Deixa eu passar aqui.
Aqui na filtração, aqui, o parâmetro de design aqui, quando a gente projeta os filtros, é reter 99,9% dos particulados acima de 5 micras e também que os sólidos suspensos totais seja abaixo de 2 miligramas por litro. Aí, esses aqui são os tipos de filtros que a gente tem nas unidades offshore. Esses aqui são filtros grossos, que conseguem reter particulados em torno de 98% de particulados acima de 80 micra. Esse aqui são cestos, né? A gente faz aqui, entra aqui água não tratada, sai água filtrada aqui, mas são filtros que a gente considera como semi-contínuo, modo de operação. Ele tem um rotor raspador que faz uma retrolavagem para poder diminuir o DP, o diferencial de pressão sobre esses filtros. Temos aqui filtrações finas, né, do tipo multi-recheio, que são camadas de recheio de antracito, de cascalho grosso e de areia. Esse também é um tipo de filtro semi-contínuo que a gente consegue operar, parar para fazer esse tipo de retrolavagem, vai fluidizar o leito e vai garantir remoção, diminuição do DP. Esse tipo de operação de retrolavagem, ela é feita, pode ser feita quando o DP atinge certo valor, também pode ser feita manualmente pelo operador, né? E também pode ser feito junto com o timer. Se o filtro tiver em operação X tempo, X horas, ele vai entrar automaticamente em retrolavagem. Esse aqui é o último exemplo aqui de filtro fino, que é o filtro cartucho, que é o filtro que protege as membranas. A desaeradora, quando a gente projeta um desaerador, o parâmetro de design é que tenha 10 ppb, partes por bilhão de oxigênio dissolvido na água. E como que isso acontece? Ela é feita em dois tipos de remoção, que a gente considera remoção física e remoção química. A remoção física aqui, eu coloquei aqui um demonstrativo de algumas equações, que a pressão total aqui ela é igual à pressão parcial do oxigênio, mais a pressão parcial do nitrogênio. E através de leis da física, como a lei de Dalton, a pressão parcial de oxigênio é igual à pressão total do sistema, vezes a fração molar daquele componente, no caso aqui o oxigênio. E além de Henry, quando a gente considera aqui as soluções ideais, em equilíbrio líquido e gás, a pressão parcial de oxigênio é proporcional a uma constante, a constante de Henry, vezes a concentração de oxigênio dissolvido. Então, a gente consegue ver aqui pela física que se a gente baixar a pressão total do sistema, vai reduzir a pressão parcial de oxigênio, consequentemente vai reduzir a concentração daquele oxigênio dissolvido. E como que a gente faz a redução de pressão? A gente utiliza vácuo. Uma outra etapa também de fazer essa remoção de oxigênio física é utilizar um gás de stripping para poder botar aqui mais um componente aqui, no caso aqui um gás combustível. Isso aqui vai reduzir a concentração final aqui de oxigênio e vai facilitar também a remoção desse oxigênio. Tá? Porém, há um limite mecânico aqui dessa deseração. Ela não consegue ultrapassar 50 ppb. Então, precisa então de ter uma outra etapa que é a remoção química de oxigênio, que a gente utiliza um químico, que é o bisulfito de sódio, que age como sequestrante, tanto de oxigênio como de cloro, nessa reação aqui. Só que há uma preferência aqui desse bisulfito de sódio com cloro livre, porque 1 miligrama aqui desse SBS, que é o bisulfito de sódio, ele vai remover 2 miligramas de cloro livre, enquanto que 6,5 miligramas de SBS removem apenas 1 miligrama de oxigênio dissolvido. Tá? Então, a gente, garantindo aqui uma injeção de bisulfito de sódio, vai garantir a remoção de cloro livre, que é um componente oxidante que é nocivo às membranas de removedora de sulfato. Isso aqui é uma esquemática aqui da torre desaeradora, entra aqui água aerada, né, não tratada, passa aqui para recheios de primeiro estágio, recheios aqui do segundo estágio, né, elementos que vão proporcionar a transferência de massa. Tem aqui uma vedação hidráulica para manter uma pressão aqui de vácuo diferente dessa pressão. A maior parte do oxigênio é removido aqui no primeiro estágio, pela sucção aqui das bombas de vácuo, mas também é necessário ter uma pressão mais reduzida de vácuo. Isso é feito através de injetores aqui, que vão aumentar esse vácuo. Tá? Por fim, aqui a unidade removedora de sulfato, né? O parâmetro de design é garantir que a água de injeção atenda a especificação aqui de 40 ppm de sulfato. E como que é feito isso? É um processo de nanofiltração, ou seja, a gente tem que permear uma água de injeção em poros muito reduzidos aqui nessas membranas. Então, a gente precisa de uma bomba potente para poder passar por esses poros esses que são capazes de reter macromoléculas, íons polivalentes e íons aqui ficam retidos, né, vão para o rejeito, enquanto que os íons monovalentes junto com o permeado seguem para a injeção. Então, é uma tecnologia bem avançada para fazer esse tipo de nanofiltração.
Só que essas membranas, geralmente o material delas é de poliamida e elas são extremamente sensíveis a cloro. Por isso que se faz necessário um químico, né, sequestrante de cloro, para poder remover esse cloro. Também tem linhas, a montante dessas membranas, analisadores de redox que conseguem quantificar o teor de cloro naquela linha. Esses analisadores são bem importantes porque quando o cloro aumenta muito, vai haver um intertravamento e vai parar a unidade de modo a garantir a integridade das membranas. Também é feito aqui um programa intermitente de biocida, né? A gente injeta biocida aqui ao montante aqui das membranas para poder garantir que não há crescimento microbiológico ali dentro. Dosagem contínua de inibidor de incrustação para garantir que os sais não se aderem tão facilmente na parede das membranas. E isso aqui é um esquemático aqui das membranas. Elas geralmente são 2 estágios, né? O primeiro estágio é esse aqui, que tem banco A, banco B, e tem o segundo estágio. Aqui, numa alimentação de 100%, onde o sulfato aqui é 3.000 ppm, na água bruta, 50% passa para cá e 50% vai para o segundo banco, do primeiro estágio. Aí aqui a água permeada, aqui 25%, ela já é condicionada para injeção, assim como esse 25% aqui, ou seja, soma 50% e já tá condicionado para injetar nos poços. O rejeito dessa membrana, os outros 25%, se junta ao rejeito do outro banco e passa por um segundo estágio, onde 50% que entra aqui, 25% segue para injeção, ou seja, 75% daquela vazão de entrada a gente consegue injetar, e 25% é um rejeito de alto teor de sulfato, na casa de 12.000 ppm, que é descartado para o mar. Por isso que a gente considera que esse tipo de arranjo aqui tem uma conversão de 75%. Tiago, você já está com 22 minutos, tá? Então, Tá ok, professor. aí. Tá. As rotinas de análise de laboratório aqui é uma etapa assim, bem importante para avaliar o desempenho do pré-tratamento do sistema. E a partir e são retiradas diversas amostras em vários pontos da planta para avaliar a eficiência de cada equipamento, e isso daí dá input significante para os engenheiros conseguirem providenciar estratégias da operação, garantir, por exemplo, sanitização do sistema, troca de produto químico, mudar o tipo de filtro. E isso aqui são alguns tipos de análises que te faz no offshore, e também algumas análises são feitas onshore, como sólidos suspensos totais. Isso aqui que é a unidade, isso aqui é o limite máximo de especificação, contagem de partícula, concentração de sulfato. Esses parâmetros aqui essas análises aqui são parâmetros que a gente considera relevante na incrustação de poços, né, injetores. Também tem alguns parâmetros para corrosão, né, como oxigênio dissolvido, residual de bisulfito, bactérias, redutora de sulfato, total de bactérias anaeróbicas heterotróficas. E também alguns parâmetros de integridade da membrana, como cloro residual livre, que a gente tem que ter zero na montante das membranas, e esse índice de incrustação. E essas análises são feitas diariamente, numa rotina de offshore, né, em laboratórios offshore, mas também semanalmente a gente precisa enviar algumas amostras, porque a gente não tem capacidade de analisar offshore para a Terra, para poder fazer essa análise, como sólidos suspensos totais, que precisa de balança de precisão, e offshore não é um ambiente propício a isso, e técnica de microbiológica, que precisa de um bom controle de qualidade. Aqui, falando um pouco aqui sobre o plano de manutenção e inspeção, cada equipamento aqui a gente tem uma estratégia de manutenção que a gente se baseia na confiabilidade. E quando a gente fala assim de confiabilidade, a gente avalia sempre a criticidade, os modos e efeitos da falha de cada equipamento. E é feito aqui através de um software comercial que tem um banco de dados bem grande de várias majors aqui do oil and gas. Então a gente utiliza isso daqui para poder estimar o tempo de falha, tempo médio de falha de cada equipamento. Aí aqui dei algum exemplo aqui de algumas rotinas de manutenção da eletrocloradora, aqui que a gente faz uma inspeção visual, leitura dos parâmetros diariamente, de voltagem, corrente, né? Amostragem de cloro residual e lavagem com água do mar. A gente desliga a cloradora e faz uma lavagem com água do mar para poder fazer um flush. Isso daqui é feito geralmente uma rotina semanal. E caso tenha comprometimento na capacidade hidráulica da eletrocloradora e dos parâmetros, a gente faz uma circulação de solução ácida para poder dissolver o precipitado que estão ali nas células. Também aqui uma estratégia aqui do analisador redox, que é um analisador crítico para a integridade das membranas removedoras de sulfato. A gente faz uma inspeção visual do fluido condutor, limpeza, calibração do sensor eletroquímico, teste de função para saber se a malha de segurança está ok, e certificação do EX.
e as inspeções de NR13 ao serviço próprio de inspeção de equipamentos. O SPI que faz o controle em relatórios e avalia a espessura do equipamento, como que está a integridade, né? Aqui sobre seleção de materiais, sempre há um dilema aqui do CAPEX versus OPEX. O CAPEX é o custo do projeto, né, na fase de projeto, e a despesa operacional, que é o OPEX. Então, quando o projeto economiza no CAPEX, geralmente vai ter certa elevação no OPEX, mas isso aqui é uma estratégia de viabilidade para poder o projeto seguir em frente, né? Então, muitas vezes sempre acaba onerando no OPEX. E seleção de materiais aqui é muito importante te levar em consideração que o ambiente offshore é um ambiente bem propício a diversos tipos de corrosão. É um ambiente de bastante umidade, tem condensação o tempo todo, sai de cloreto ali na linha, então a gente precisa ter seleção de materiais bem restritas aqui, né? E gastos com OPEX são geralmente associados à perda de contenção primária ali, ou seja, os LOPCs. E o padrão de seleção de materiais aqui é um padrão de ISO para seleção de materiais na indústria offshore. Isso aqui são os tipos de corrosão usuais em unidades offshore aqui. Aqui, seleção de materiais, o mais usuais aqui no módulo de injeção é o aço carbono, que a principal vantagem é o material barato, né, de baixo custo, mas é um material muito suscetível à corrosão, é frágil. Então, é necessário sempre ter uma pintura constante e revestimento para garantir uma melhor proteção. E onde que a gente usa esse tipo de material? Em tubulações desaeradas e dessalinizadas, além da torre desaeradora. O principal material que a gente utiliza é o aço inox Peduplex. É uma liga especial, ela é composta de uma microestrutura ferrítica austenítica que nos proporciona alta resistência à corrosão. Ou seja, o fator PRN ele é acima de 40, é um ótimo valor. Como desvantagem, ele é suscetível a corrosões sob tensões nos pontos frágeis, né, da linha, como soldas. E onde que a gente utiliza isso? Na parte onde a água do mar é bruta, né, não sofreu tratamento, né, não passou pelo tratamento. Outro tipo de material comum é o compósito de epóxi reforçado com fibra de vidro. A principal vantagem é um material leve, resistente a diversas alterações de temperatura e ambientes químicos agressivos. A principal desvantagem é o uso limitado em algumas áreas da FPSO, pois são materiais condutivos que a classe certificadora não deixa utilizar em outra parte do processo, porque há risco de estática, né, de estática, podendo haver incidentes. Então, mas é geralmente utilizado muito em módulos de água de injeção. E em sistemas aqui, como a gente utiliza, são hidrantes abertos, que vai tanto para o módulo quanto para o descarte ao mar. Tá? E por fim, a conclusão aqui desse trabalho teve o objetivo de apresentar uma visão geral do sistema que constitui um típico módulo de água de injeção, bem como das rotinas operacionais. Para projetos futuros, eu gostaria de detalhar melhor as análises de laboratório, explicar mais ou menos como que funciona cada procedimento, mas também fazer uma abordagem mais abrangente das rotinas de inspeções, de manutenção, de bombas, transmissores, né, e de válvulas de segurança. E é isso.